tremendo. Ele tem sido um Deus tremendo na sua vida? Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos e irmãs, seguimos, domingo após domingo, falando de um assunto muito importante, baseado no livro As Marcas do Cristão, uma série de mensagens que você tem ouvido semana após semana, e eu creio e eu peço a Deus que, da mesma forma que tem sido abençoador para a minha vida, que também esteja sendo para a sua vida, que você jamais esqueça de que, como cristão, nós precisamos ter essas marcas, nós precisamos ser conhecidos por cada um desses assuntos que viemos falando no decorrer de tanto tempo. Agora começamos uma nova etapa dessa série das marcas do cristão, falando sobre a ação de Deus em nós. E na semana passada falamos sobre um assunto muito importante, guiados pelo Espírito Santo. E vimos que importa que nós sejamos influenciados pelo Espírito de Deus. Que as nossas decisões, as nossas escolhas, sejam influenciadas pelo Espírito Santo. Que nós não sejamos guiados por qualquer vento, que nós não sejamos guiados por qualquer novidade, mas que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Algo muito importante, que a gente precisa meditar. Porque de tempos em tempos, a vida, as coisas, as atribuições da vida, acabam nos levando, nos tirando do caminho, e a gente acaba, às vezes, sendo guiado por coisas que não são o Espírito Santo de Deus. Então, a gente precisa sempre lembrar, na aula de hoje, a gente estava na EBD e nós falamos sobre a oração. E eu disse na aula que não tem novidade sobre a oração. Mas era necessário nós falarmos de oração para nós lembrarmos a importância da oração. E falar sobre a ação de Deus em nós, falar por ser guiado no Espírito, talvez para você não haja nenhuma novidade. Mas é bom que a gente lembre. É bom que traga a memória. É bom que traga a realidade, o assunto, para que a gente possa meditar e dia após dia seguir sendo transformado por Deus. Nessa noite, o assunto dessa noite é nascer de novo. Uma grande necessidade. Nascer de novo é uma necessidade de todo cristão. Um novo nascimento, um nascimento que glorifique, uma vida nova em Cristo Jesus, já não mais guiada pelas nossas próprias vontades, mas pelo Espírito Santo de Deus, guiado pela vontade de Deus. Então eu quero que você abra a sua Bíblia aí em João capítulo 3, versículo 3, nós vamos ler apenas um versículo e depois eu vou contar uma história para você. João 3, 3. Amém ou misericórdia? Tá um amém meio... Já está projetado aqui, se você quiser acompanhar por aqui também. Olha o que diz João 3,3. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos ler de novo? Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos orar. Amado Deus e Pai, te pedimos agora, Pai, que o Teu Espírito Santo, que sonda os nossos corações, ó Deus, que Ele possa com liberdade agir em nosso meio, trabalhando em nós, trazendo clareza, trazendo entendimento, trazendo discernimento, trazendo ousadia e coragem também, Senhor, e trazendo sobre nós, Pai, que a Tua vontade seja completa aqui nessa noite. Fala conosco, que nada nos impeça, que o nosso coração, muitas vezes que chega até a Tua casa tribulado, cansado, sobrecarregado, ó Deus, que nós possamos ter ouvidos atentos agora àquilo que Tu há de falar conosco nessa noite. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Essa passagem ela acontece num relato muito importante. E a gente vai falar um pouco mais sobre os versículos que compõem essa passagem. Eu só ressaltei esse versículo porque é um versículo chave, mas é uma conversa entre Nicodemos e Jesus. Uma conversa que com certeza você já ouviu, uma conversa que
de alguma forma já chegou até você, mas essa noite, com a ajuda do Espírito Santo, a gente vai tentar entender melhor o que significava tudo isso. Um homem, Nicodemos, por um lado, um homem conhecedor da lei, um mestre, alguém respeitado pela sociedade eclesiástica, pela sociedade da igreja local, né, da religião local, tem um desejo direcionado por Deus a procurar por Jesus, e ele vai fazer isso à noite, né, porque existia uma reputação, ele tinha medo de tudo isso, mas ele procura por Jesus, e começa a indagar algumas coisas a Jesus, porque ele sabia, ele estava vendo aquilo que Jesus já estava operando no meio do povo, e aquilo estava intrigando a ele. Por outro lado, nessa conversa tem Jesus, aquele que conhece o nosso coração perfeitamente, aquele que sonda os nossos corações, que conhece aquilo que nós estamos pensando, e Jesus, de uma forma muito direta, de uma forma muito, quase que um tiro, ele faz uma pergunta, né? Faz uma afirmação, assim, impactante sobre a vida daquele homem. E vamos entender um pouco mais sobre tudo isso. Mas eu quero contar uma história para você. Uma história que talvez traga um entendimento melhor. Vamos lá. Certa vez um homem comprou uma casa muito antiga. Tem pessoas assim, né, que gostam de arrumar dor de cabeça, né? Comprar casa antiga, comprar carro antigo. Eu já fui um desses, comprei carro antigo, e aí a gente começa, e aquilo é um saquetel furado, aquilo ali é um negócio que consome, né? Mas vamos lá. Certa vez um homem comprou uma casa muito antiga. Ao chegar, percebeu que as paredes estavam manchadas, as portas desgastadas e o telhado cheio de problemas. Decidiu então reformá-la. Pintou as paredes, trocou as portas, colocou móveis novos. Por fora, tudo parecia perfeito. Mas após alguns meses, começaram a surgir rachaduras. A umidade voltou, o piso afundou, os problemas reapareceram. Foi então que um engenheiro lhe explicou, preste atenção, o problema não está na aparência da casa, o alicerce está comprometido. Você não precisa apenas reformar o que está visível, precisa reconstruir a partir da base. Muitas pessoas vivem assim, tentam mudar hábitos, corrigir comportamentos e melhorar a aparência da vida. Mas Jesus ensinou a Nicodemos, e a gente vai ver no decorrer dessa pregação, que o ser humano precisa de algo muito maior do que uma reforma exterior. Ele precisa de um novo nascimento, uma nova natureza, uma nova vida dada por Deus. Porque existe uma grande diferença entre mudar de vida e receber uma nova vida. Você consegue entender que há uma grande diferença entre mudar de vida e receber uma nova vida? A mudança vem do esforço humano, a nova vida vem da ação transformadora de Deus. A nova vida vem da ação transformadora de Deus. Quero dizer para você também que Jesus não veio apenas para consertar pessoas, ele veio para fazê-las nascer de novo. O novo nascimento não é uma melhoria da velha natureza humana, e sim a criação de uma nova natureza. Então veja que aquele homem compra a casa, aquele homem faz a reforma, deixa a casa bonitinha, né? Fica orgulhoso por aquela obra que ele fez, mas tempos depois começam a aparecer todos os problemas novamente. E junto com aqueles problemas, ele percebe que ele precisa buscar uma ajuda de alguém mais experiente. E contrata lá um engenheiro. Esse engenheiro chega, avalia e vê que haviam problemas na estrutura. E a estrutura é aquele lugar onde não fica aparente. Quantas vezes você já teve uma casa antiga e aí está tudo lá aparentemente bem, aí alguém chega e fala, ó, está havendo um problema na estrutura, a gente vai ter que fazer um reforço na estrutura, senão a casa tem risco de queda e tal, e começa, né, muitas vezes você fica temeroso, porque não tem noção do tamanho daquele problema. Pois é. Essa história elucida um pouco da minha e da sua vida, onde nós precisamos de uma mudança na estrutura. A mudança exterior é muito fácil, mas nós precisamos mesmo da mudança na estrutura, a transformação na estrutura. E por isso a necessidade de nascer de novo.
Abra sua Bíblia então aí em João capítulo 3, deixa aberto agora, a partir do versículo 1, nós vamos começar a falar desse texto, onde Nicodemos visita Jesus. Versículos 1 e 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Até aqui. Nicodemos vai até Jesus, expõe que está percebendo que Jesus tinha algo diferente, que ele era da parte de Deus, porque aquilo que Jesus realizava, quem não era da parte de Deus não poderia realizar. Nicodemos entendia isso, mas Nicodemos era um fariseu, Nicodemos era um membro do Sinédrio, Nicodemos era um mestre em Israel, era um homem respeitado pela sociedade, e ele, de uma forma, como eu poderia dizer, pensada, ele vai procurar Jesus à noite, porque sabia que as pessoas não veriam ele indo até Jesus. Talvez por medo da opinião dos outros, ou porque desejavam uma conversa reservada. O motivo exatamente, a gente fica pensando no que poderia ser. Mas Nicodemos, com tudo isso, ele reconhece que Jesus vinha da parte de Deus, mas ele ainda não compreendia muito bem como as coisas aconteciam. Ele reconhecia que Jesus vinha da parte de Deus, mas não compreendia quem ele era realmente. E aí é o primeiro ponto que eu quero ressaltar com você. É possível conhecer muitas coisas sobre Deus sem ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Nicodemos conhecia muita coisa sobre Deus. Ele era um mestre da lei, um fariseu respeitado. Na dramaturgia, no filme, quando a gente vê lá The Chosen, ele é um fariseu muito respeitado, alguém diferenciado, porque conhecia da lei, conhecia de tudo aquilo, mas talvez, como muitas vezes nós nos dias atuais, conhecemos muito sobre Deus, mas temos pouco relacionamento com Ele. E Nicodemos era assim. Muitas pessoas conhecem a religião, mas ainda não experimentaram a transformação. Eduardo, isso é possível? É possível. Porque aquilo que Deus quer fazer em nós, requer de nós participar, requer de nós nos doarmos, requer de nós uma entrega, requer de nós um esforço. Ter uma vida plena com Deus requer de nós, gente, esforço. Quem aqui não tem se esforçado bastante para agradar a Deus? Eu tenho me esforçado. Você tem se esforçado? Ai, como a gente se esforça. Como a gente abre mão de coisas. Você tem aberto mão de vontades, de desejos para agradar o Senhor? Glória a Deus se você tem feito isso, porque você tem feito a melhor escolha. Mas Jesus, diante daquele Nicodemos, falando, questionando, chegando à sua presença, Jesus vai direto ao ponto. Nicodemos fala ali que pode fazer esses sinais, se o Senhor faz é porque Deus deveria estar com ele. E Nicodemos vai na ferida, no ponto. Versículo 3. Olha o que Jesus responde para ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele vai direto. É interessante que Jesus não perguntou sobre as obras que Nicodemos fazia, não elogiou a sua religiosidade, não falou: olha, Nicodemos, tenho visto você, poxa, que bom o que você tem feito, o trabalho que você tem feito. Não, ele não fala nada disso. Jesus não apresentou uma sugestão para Nicodemos. Ele não começou a conversar: Nicodemos, o que você acha disso? Posso te dar uma sugestão? Não. Jesus vai direto ao ponto. Ele apresentou uma condição. Olha a condição que Jesus apresenta para Nicodemos. Em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eduardo, a necessidade de nascer de novo se aplica a quem? A todos. Eu, você, seu vizinho aí, seus familiares, a todos que desejam viver no reino de Deus, precisam nascer novamente.
a todos, sem exceção. Eduardo, e o que significa nascer de novo? O que significa isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos? Significa receber uma nova natureza espiritual. Significa tornar-se uma nova criatura. Você já percebeu que às vezes, vira e mexe, a nossa natureza pecaminosa ressurge, a nossa natureza pecaminosa se lança, a gente se levanta, talvez seja por necessidade de um novo nascimento. Porque quando nascemos de novo, a nossa natureza é transformada. Já não mais a natureza de Adão, que é guiada pelos desejos da carne, pelo atrativo que o mundo nos dá, porque o Adão que existe em mim me leva a pecar, o Adão que existe em mim me leva a desejar as coisas do mundo, o Adão que existe em mim me afasta de Deus. Mas nascer de novo aponta para o alto. Uma vida que nasceu de novo aponta para as coisas de Deus, não mais para as coisas do mundo. Uma vida que nasceu de novo é uma nova vida dada por Deus. Experimentar uma transformação espiritual operada pelo Espírito Santo de Deus. Eu pergunto para você, você deseja isso para a sua vida? Eu desejo. Eu desejo ser transformado. Eu desejo nascer de novo. Nascer de novo não é uma reforma do seu comportamento, mas uma mudança da sua natureza. Às vezes a gente caminha por anos na igreja tentando acertar o nosso comportamento, quando na verdade a gente deveria buscar nascer de novo. Um novo nascimento, uma nova natureza. O livro em que nós estamos acompanhando fala exatamente disso com um breve relato, dizendo o seguinte: quando nós nascemos apenas uma vez, carregamos a marca de Adão, que nos faz amar o pecado, que nos faz correr para o mundo e nos faz resistir ao agir de Deus em nós. Não é assim que acontece? Quando nós estávamos lá presos nos nossos delitos e pecados, nós amávamos o pecado, nós corríamos para aquilo que atraía no mundo e nós resistíamos dia após dia àquilo que Deus desejava fazer nas nossas vidas. A gente resistia. Eu lembro de pessoas falando para mim assim: cara, vai para a igreja. Familiares falando: você precisa de Jesus. Eu falava: eu não preciso de nada, você é maluco. Você aí num calor desse, você indo para a igreja com essa Bíblia. Hoje a gente vem para a igreja com um orgulho, né? Um orgulho bom, se é que a gente pode dizer assim, com um prazer de dizer: eu estou indo. Hoje eu saía de manhã, estava até um friozinho que ajudou bastante, saí de terno. Tinha um rapaz sentado num estabelecimento próximo, ele deve ter falado assim: rapaz, o que esse cara está fazendo de terno, né? Hoje a gente sai com prazer, mas eu já resisti. Eu já resistia quando se falava de igreja, eu resistia. Quando alguém falava que ia orar, eu não dava bola, eu não dava crédito. Por quê? Porque a natureza que havia em mim era a natureza de Adão. Mas isso eu falei que quando nós nascemos uma única vez. Como então eu quebro isso? Como então muda isso na minha vida? Nascendo a segunda vez. Provando de uma experiência real e viva em nossa alma, recebendo em nós a natureza de Cristo Jesus. Aí muda tudo. Muda a forma de pensar, muda a forma de agir, muda a forma de ver o mundo. Muda a expectativa, muda o desejo, muda o propósito, muda as vontades. Tudo muda quando nós recebemos uma nova natureza nas nossas vidas. Então eu quero dizer para você o seguinte: nascer de novo não é uma sugestão, é uma necessidade. Eduardo, eu nunca parei para pensar nisso, eu nunca achava que estava tudo certo, que eu estava seguindo o caminho certo. Olha que é difícil, de vez em quando eu me vejo fazendo tudo novamente. E talvez você precise nascer de novo. Você precise realmente dar esse passo. Então Nicodemos, depois de Jesus fazer esse dedo apontado para ele, essa coisa direta, clara, objetiva sobre a vida de Nicodemos, versículo 4. Não teve jeito, Nicodemos precisou perguntar. Olha o que diz o versículo 4. Como pode nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez?
É até uma pergunta justa. Nicodemos estava chegando diante de Jesus, Jesus manda ele nascer de novo, e ele fica, é interessante, eu não consigo me desvincular da cena, né, do filme que eu vi, que ele fica assim, tipo, mas mestre, como assim nascer uma segunda vez? Pois é, Nicodemos estava interpretando as palavras de Jesus de uma forma literal, quando na verdade ele não precisava entender de uma forma literal. E a gente vai entender um pouco isso. A dificuldade de Nicodemos em entender aquela verdade que Jesus estava dizendo é pelo seguinte: as coisas espirituais não podem ser compreendidas pela lógica humana. A nossa fé não pode ser compreendida pela lógica humana, irmãos. Quantas vezes você se depara com um desafio? Tal coisa vai acontecer, eu preciso resolver tal coisa, e aí algo em você, que eu creio que é o Espírito Santo, fala assim, creia. E aí, o Adão, a nossa razão diz assim, mas é muito difícil, e o Espírito Santo fala, cara, só crer. E a nossa natureza diz, não, mas tudo bem, eu até estou crendo, mas eu estou achando que é muito difícil de conseguir. Você já viveu dilemas assim? Eu já vivi. De precisar crer somente e vacilar na hora de crer somente. Porque aos meus olhos era algo muito difícil. Às vezes a minha esposa fala assim, eu já sei que tu vai começar dizendo não, para depois concordar, ou para depois pensar. Às vezes a gente tem até já uma predisposição a dizer não. Ah, vamos fazer tal coisa, o Senhor está me levando a fazer tal coisa. Não, é muito difícil, não vai dar. Será que a gente tem tido esse coração? As coisas espirituais não podem ser compreendidas pela lógica humana. Muitas vezes nós tentamos entender os planos de Deus apenas pela razão, mas eu quero dizer para você que a fé é indispensável. Ah, Eduardo, mas eu tenho dificuldade de crer. Ore a Deus. A fé é um dom de Deus. Peça a Deus, Senhor, acrescenta-me fé. Acrescenta fé à minha vida. Que eu não siga numa vida que alguém que serve ao Senhor, mas não crê. Que eu possa crer. Crer que Ele vive. Crer, porque quando nós olhamos para a cruz, aqui atrás tem uma cruz, e a gente vê ela vazia, o que isso remete para você? Que Ele não está preso na cruz porque Ele ressuscitou. Você crê nisso? Você crê que Ele está vivo? Você crê que Ele foi assunto aos céus, como dizem Atos, mas Ele vai voltar? Percebe que a nossa vida cristã é toda baseada em fé? Falávamos de oração pela manhã, e a palavra diz que, para que nós possamos orar, nós precisamos crer que Ele, o alvo da nossa oração, é vivo, é real. Senão, não tem por que orar. Nicodemos pensava em nascimento físico, mas Jesus falava de um nascimento espiritual. Versículo 5, de 5 a 8. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Olha o que Jesus responde para ele depois que Nicodemos indaga sobre voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez. Em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Meu irmão, minha irmã, o novo nascimento é uma obra do Espírito Santo. Não é física. Não é de uma mulher que engravidou e vai nascer uma criança. Não é físico, é uma obra do Espírito Santo. Quando Jesus diz, em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, existem muitas interpretações para esse versículo, mas eu vou citar aquela que eu creio, né, que é mais, inclusive mais entendida. O contexto aponta para a purificação e a renovação espiritual. Quando se fala de água e quando se fala do Espírito, é uma purificação por parte da água e uma renovação espiritual pelo Espírito. Existe uma passagem
Coloca para mim Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, 25 a 27. Ezequiel profetizava para Israel durante o exílio da Babilônia. Um povo de dura cerviz, um povo obstinado a pecar, um povo que se afastava de Deus por muitas coisas, um povo que idolatrou, um povo que era rebelde, um povo desobediente. Olha o que diz a palavra em Ezequiel 36, 25 a 27. E se você for ler esse capítulo, vai falar da restauração de Israel, tá? Então ali está dizendo assim: então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Versículo 26. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Versículo 27. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Essa era a profecia que Ezequiel estava dando para aquele povo. Mesmo diante do pecado do povo, Deus faz uma promessa extraordinária, porque isso é uma promessa extraordinária. Você imaginou? Era muito mais fácil para Deus dizer assim: vamos consumir esse povo, porque esse povo é obstinado para me desobedecer, é obstinado para idolatrar outros deuses, é rebelde. Outro dia eu estava lendo uma passagem sobre Moisés, e dizia lá que Deus falava para Moisés, quando Moisés foi interceder pelo povo, Deus falava para Moisés: pai, mas esse povo é teimoso. Aquele povo de Israel era obstinado, gente. Era aquele povo que vivia voltando ao pecado, vivia voltando àquilo que desagradava a Deus. Mas mesmo assim, Deus sabia que existia uma forma de restaurar aquele povo. Deus então faz essa promessa. Ele não apenas restauraria Israel externamente, porque interessa a Deus o seu coração. Um cuidado externo, um terno, uma Bíblia debaixo do braço, qualquer um de nós pode fazer. Agora, uma vida realmente transformada, um coração transformado, modificado, só o Espírito Santo pode fazer. Só Ele. A gente não tem poder para isso, porque em nós, o que tem muito em nós é uma natureza que precisa ser transformada. Mas o Espírito Santo de Deus pode fazer. Então, no versículo 26, ele começa dizendo que ia aspergir água pura sobre vocês. A água simboliza purificação. E nessa nova natureza nós precisamos ser purificados. A nossa nova natureza aponta para uma purificação. Versículo 26, ele fala que daria para cada um de nós um novo coração. O coração é o centro da nossa vontade, o coração é o centro das nossas decisões. É no coração que nasce a cobiça, é no coração que nasce o desejo. Então Deus está dizendo que darei a vocês um coração novo. Eu quero um coração novo. Eu não quero um coração reformado, não. Eu não quero um coração fazer uma pinturinha, trocar uma porta, não. Eu quero um coração novo. Um coração realmente sensível, um coração temente a Deus. Na Bíblia, o coração representa o centro da vontade, dos pensamentos e dos afetos. O problema do homem não é apenas o comportamento, é o quê? É a fonte. O nosso problema é o coração. É o problema. Por isso Deus não promete apenas novas regras, não promete um procedimento novo a ser colocado em prática. Ele promete para a gente um novo coração. Ele vai lá na fonte. Se o coração é a fonte que precisa ser transformada, eu vou te dar um novo coração. Talvez eu e você viemos caminhando nessa jornada cristã, tentando dar uma reforma no coração, tentando colocar uma porta nova, tentando fazer uma pintura, tentando, dar um jeitinho, quando na verdade a gente precisa trocar, receber do Senhor um novo coração. Ele é tão maravilhoso, que Ele também diz que porei dentro de vocês um espírito novo. Deus promete uma renovação interior. Nascer de novo passa por uma transformação interior, não uma transformação exterior.
Voltar às velhas práticas aponta que a gente precisa nascer de novo. Eduardo, quer dizer então que eu vou nascer de novo, vou ficar perfeito? Não! Mas a natureza que estará no seu coração vai te impulsionar para as coisas do alto. Os teus desejos apontarão para as coisas do alto. As tuas decisões apontarão para as coisas do alto. É completamente diferente. E é exatamente o que Deus quer para nós. É exatamente o que Jesus deseja para nós. A pessoa que é regenerada passa a ter uma nova disposição para viver segundo a vontade de Deus. Falar em novo nascimento também fala de regenerar. Nós precisamos ser regenerados. Ele passa a desejar aquilo que agrada a Deus. Alguém que nasce de novo deseja o que agrada a Deus. E ele termina o versículo 27 de Ezequiel dizendo: porei dentro de vocês o meu espírito. Deus não apenas transforma o coração, Ele coloca o seu próprio espírito dentro do coração. E onde há o Espírito Santo de Deus, não há espaço para outro. Onde há o Espírito Santo de Deus dentro do coração, não tem mais espaço para a minha e para a sua vontade. Quando nós somos cheios, e não é à toa que Paulo fala disso, enchei-vos do Espírito, porque Paulo entendeu muito cedo que era necessário que a gente tivesse repleto do Espírito Santo. E uma vez repleto do Espírito Santo, meu irmão, a palavra vai dizer aqui, deixa eu achar para você, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Cheios do Espírito Santo. Você acha que você vai dar que fruto? Você acha que a sua vida vai frutificar o que se você estiver cheio do Espírito Santo? Versículo 8. Coloca para mim, por favor, João 3:8. Jesus, naquele diálogo que eu imagino que a cabeça de Nicodemos, uma cabeça religiosa, uma cabeça presa a rituais e procedimentos, uma cabeça presa, até mesmo, porque quando Jesus fala com Nicodemos, vale ressaltar isso, e que ele fala, você ainda não entende sobre isso? Porque ele sabia que Nicodemos era um conhecedor da lei. Ele sabia que Nicodemos era alguém que conhecia os profetas, né, o Antigo Testamento. E Nicodemos passou por essa profecia de Ezequiel, ele conhecia isso. E Deus está dizendo para ele, você ainda não conhece isso? Ou seja, você está preso ao quê? Você não entendeu aquilo que a palavra está dizendo? Versículo 8, então ele diz, aí vem Jesus e fala assim, o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Gente, que coisa maravilhosa. Você não vê o vento, eu não vejo o vento. Eu sei que ele está passando, né? As árvores estão balançando, eu não sei de onde ele está vindo, para onde ele está indo, mas você percebe os efeitos. Quando está ventando, eu não sei de onde está vindo, mas eu estou olhando para a árvore, estou vendo balançar, eu estou vendo uma janela bater, não é assim? Você está sentindo ele bater no seu rosto, você corre para botar um casaco, dependendo de onde você estiver, você sente os efeitos, mas você não vê o vento. Também não vemos o Espírito Santo com os olhos físicos, mas vemos a sua atuação. Aquele que é nascido do Espírito percebe a atuação do Espírito Santo. Onde havia orgulho, surge humildade. Isso não provém de nós, gente. Isso não provém da nossa vontade humana. Onde havia ódio, surge amor. Onde havia escravidão ao pecado, surge liberdade. Esses são os efeitos de alguém que é nascido de novo. Transformação. Alguém vai dizer que o caráter ele não pode ser transformado. Eu creio que ele pode ser transformado. Eu creio que pessoas que entregaram a sua vida completamente a Cristo, que seguem, que nasceram de novo, são transformadas. O orgulho, que era uma marca, deixa de ser uma marca. Porque nós entendemos que nós devemos ser como Jesus é. E a palavra diz que Jesus é humilde. Então eu quero ser humilde. É um processo? É um processo. Mas quando o nosso coração está cheio do Espírito Santo, quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos do Senhor uma nova natureza não mais dependente da carne, mas vinda do Espírito, é possível. Versículo 9.
Aí Nicodemos, então, quando falou do vento sopra onde quer, Nicodemos, como pode ser isso? E aí Jesus faz esse contraste. Você é mestre em Israel, versículo 10, e não compreende essas coisas? Em verdade lhes digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Jesus falando para ele: se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como que crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? A incredulidade. Incredulidade é algo que a gente precisa abandonar. Nós precisamos pedir a Deus fé. Não permita que o seu coração se torne incrédulo. Talvez isso responda porque nós não vemos tantas curas assim hoje. Talvez isso responda porque nós vemos uma sociedade completamente perdida, porque é uma sociedade que não crê. Aqueles que creem vão ver o agir de Deus. Você sabia que você dentro da sua casa, o pastor falava pela manhã que foi nos dado autoridade. Você pode orar e um familiar seu ser curado? Eu posso orar e um familiar meu ser curado? Você sabia que você não precisa de um guru, você não precisa de um intercessor, você tem acesso direto ao Pai para você orar e as coisas acontecerem? Isso é fé. A incredulidade a gente precisa deixar de lado. A gente precisa abandonar a incredulidade. Nicodemos, sendo mestre em Israel, deveria conhecer que os profetas já haviam anunciado, que Ezequiel já tinha profetizado para Israel, falando de purificação, falando de renovação, falando de ser cheio do Espírito Santo. Por isso, Jesus se surpreende quando Nicodemos não entende isso. Eu quero dizer para você, busque entender as coisas de Deus. Na sua oração, na minha oração, vamos pedir a Deus: Senhor, nos dá discernimento, para que eu possa entender a Tua palavra, entender a Tua vontade, entender o Teu agir. Espírito Santo, eu não estou conseguindo compreender os Teus feitos, me dá entendimento dos Teus feitos. Espírito Santo, eu preciso fazer a Tua obra, mas eu não tenho capacidade. Espírito Santo, derrama dos Teus dons sobre mim, para que eu possa fazer a Tua obra. Você tem pedido a Deus dons? Que a palavra diz que existem muitos dons, mas que eles serão dados por Deus para nós com um fim proveitoso. Nascer de novo passa por isso, por pedir a Deus esse entendimento. Eduardo, e quais são as evidências de quem nasceu de novo? O que mostra quem tem um coração, quem tem uma vida que nasceu de novo? Primeira coisa, amor por Deus. Quem nasceu de novo deseja agradar ao Senhor, não importa o preço a pagar. Não importa se vai ser difícil, não importa se vai ser desafiador, não importa se eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Se eu amo a Deus, eu desejo agradar a Ele, seja qual for o preço. O pastor falava que a igreja mais perseguida, a igreja que mais cresce melhor, é a igreja perseguida. Uma igreja que ama a Deus independente da sua vida, do sangue. Uma igreja que quando abre as portas, pode entrar a qualquer momento pessoas armadas ali e simplesmente matar todo mundo. Mas é uma igreja cheia do Espírito. Uma igreja que verdadeiramente nasceu de novo. Segunda evidência, uma mudança de vida. Quando você perceber que os seus pensamentos estão sendo transformados, que as suas palavras, as suas atitudes estão sendo transformadas, isso é uma evidência que você está nascendo de novo. Que você nasceu de novo. O amor pelos irmãos. Tinha um ditado, muitas pessoas se orgulham de dizer: farinha pouca, meu pirão, primeiro. É isso aí. Muita gente se orgulhava disso. Hoje a gente tem sido levado, pela influência do Espírito Santo, a se importar com o próximo. A se importar com quem a gente não conhece. Eu falava com alguém esses dias, meu Deus, foi quem? Foi Alex. A gente estava conversando numa reunião que a gente teve aqui, e Alex falando, eu fui num lugar, as pessoas se importavam, Eduardo, com aquele que não conhecia. Gente, o que é isso se não é uma transformação da natureza humana? Se não é o agir do Espírito Santo transformando o interior. Uma vida que você não conhece, uma vida que você não sabe de nada dela, você se importando.
Ele até contou um fato de que é até inusitado. A pessoa veio e me roubou, certo? Foi presa. Essa pessoa que foi a vítima foi lá na delegacia para poder soltar essa pessoa, para pregar Cristo para essa pessoa. Isso é loucura? Isso é mudança de vida, gente. É olhar para essa vida e falar assim, ele não precisa, ele pecou, ele errou, ele transgrediu a lei, mas ele precisa muito de Jesus e eu preciso fazer alguma coisa por essa pessoa. Percebe a diferença? É desejo pela palavra de Deus. Uma das evidências do novo nascimento é fome e sede da palavra. É fome e sede de conhecer mais de Deus, é fome e sede de saber mais, é fome e sede de conhecer o Deus a que serve. Eu pergunto para você nessa noite, eu e você temos embasamento para defender a nossa fé? A gente conhece Deus ao ponto de poder defender a nossa fé? A gente precisa buscar, a gente precisa desejar. Isso não é da nossa carne física, isso é de um novo nascimento. E o último ponto, a sensibilidade ao pecado. No tempo que a gente estava no Adão, sensibilidade zero. A carne, gritando e a gente procurando satisfazer os desejos da carne. Uma vez nascido de novo, nós temos sensibilidade ao pecado. A pessoa passa a sentir tristeza quando desagrada a Deus. Você já viveu isso? Porque pecar, infelizmente, está na nossa natureza. De tempos em tempos a gente cai, a gente erra. Mas quando nós erramos, isso entristece o seu coração? Você não precisa me responder, eu só quero que você pense sobre isso. Eu falava de manhã na aula que Davi, ele pecava. Mas a primeira coisa que Davi fazia depois que ele pecava era correr para a casa do Senhor, correr para a presença de Deus e pedir perdão pelos seus pecados. Sensibilidade ao pecado. Eduardo, ok, essas são as evidências. E como é que alguém nasce de novo? Primeiro ponto, reconhecendo o seu pecado. A gente precisa ter discernimento e entender que nós somos pecadores, nós precisamos reconhecer o nosso pecado. É admitir a nossa necessidade de Deus. É muito natural a gente ser independente, mas eu quero dizer que independente, a palavra independente não combina com crente. Guarda isso. Mas eu quero ser independente. Cuidado. Porque nós aprendemos a sermos dependentes de Deus e não independentes. Independentes era o que a nossa natureza adâmica dizia. Você é independente, você faz o que quer, você vai para onde quer, você faz da forma que deseja. Uma natureza transformada, um novo nascimento diz que nós somos dependentes de Deus. Então, o primeiro ponto, reconhecendo o seu pecado. O segundo ponto é arrependendo-se. O arrependimento é necessário, meus irmãos. Não basta a gente, eu fiquei chateado, eu pequei, mas fiquei chateado. Estou até com remorso, sabe? Estou aqui, eu não podia ter feito aquilo. Mas você se arrepende do que fez? Não, me arrepender não é bem assim, eu não me arrependo. Eu quero dizer para você, que para que nós possamos viver uma nova natureza, nós precisamos se arrepender dos pecados. Tem que haver arrependimento, mudança de direção. Se para lá eu estou pecando, eu me arrependi, eu mudo a direção. Não pode ser um remorso, tem que ser um arrependimento sincero. Arrependimento é mudança de mente e de direção. E também o terceiro ponto, crer em Jesus. Aqueles que nasceram de novo creem em Jesus Cristo. Eduardo, como é assim você está falando para mim, dentro de uma igreja, que eu preciso crer em Jesus? Sim, nós precisamos crer em Jesus. Nós precisamos ter a certeza da nossa salvação, e isso tudo é por fé. A gente precisa crer que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos depositar a nossa fé somente em Jesus e em mais ninguém. Porque vão aparecer no meio do caminho propostas, atalhos, formas mais fáceis de fazer, mas eu quero dizer para você, se você realmente nasceu de novo, creia somente em Jesus, em mais ninguém. Eu quero deixar uma frase final para você, que diz o seguinte:
Nascer uma vez faz de você uma criatura. Nascer de novo faz de você um filho de Deus. Nascer uma vez faz de você uma criatura. E nascer de novo faz de você um filho de Deus. A gente precisa buscar. A gente precisa reconhecer o pecado, se arrepender, crer em Jesus. A gente precisa ver o agir sobrenatural de Deus. A gente precisa dessa água que vai nos purificar. A gente precisa desse Espírito que vai renovar o nosso coração, que vai trocar o nosso coração. Não abra possibilidade para uma pequena reforma. Você tem que dizer assim, igual aquele produto que vai para assistência técnica. Você comprou uma televisão, 75 polegadas. Para entrar em casa, tu tem que escolher se fica a família ou se fica a televisão. Investiu um dinheiro naquela televisão. A televisão está lá, com 2 dias de uso, aparece uma linha nela assim. Não é possível. Aí alguém fala para você assim, leva para assistência técnica. Você vai para assistência técnica. Aí o cara fala assim, olha, tem conserto. Você vai querer conserto ou você vai querer uma televisão nova? Você vai pensar na possibilidade dele abrir aquela televisão de 75 polegadas para consertar? Ou você vai dizer, não quero nem saber, meu amigo, eu quero uma nova, tem 2 dias de uso, não é assim? Pois é. Não aceite nada menos do que um novo coração. Não aceita. Você já tentou reformar. Você já tentou com a força do seu braço mudar alguma coisa, mas Deus está te dizendo nessa noite, nasça de novo. Troque esse coração. Deixe o Senhor controlar o novo coração. Entrega completamente. Eu queria que você ficasse de pé.